A contagem de carboidratos é uma das estratégias para o tratamento de diabetes, principalmente diabetes tipo 1, mas ela não está 100% difundida entre os pacientes. E hoje a gente vai discutir no Glicast o que é contagem de carboidrato, como comem, do que se alimentam, hoje no Glicast. Se alguém perguntar por mim, diz que eu tô por aqui, eu tô no Glicast, o podcast da Glic, e hoje a gente vai falar de contagem de carboidrato. E eu tô com duas pessoas aqui para me ajudar nesse tema, falar como é, o que é contagem de carboidrato. Eu tô aqui com a Cassi Goldberg e a doutora Karine Risério. Cassi, quem é a Cassi na fila do SUS? Oi, pessoal. Eu sou conhecida como a diabética do cabelo azul. Acho que devo ser a única diabética de cabelo azul do Brasil. Eu sou atleta de fisiculturismo. Esse domingo agora eu completo 30 anos de idade. E sou atleta natural de fisiculturismo e tenho diabetes tipo 1 desde 2014. E é isso. Sou empresária, faço um monte de coisa. Legal. Doutora Karine, apresente-se. Bom, primeiramente eu queria agradecer por estar aqui com vocês. Para mim é uma honra a gente poder falar um pouquinho sobre contagem. Eu sou a Karine Risério, eu sou médica endocrinologista pediátrica. Eu trabalho bastante com diabetes, para mim é uma paixão grande, então eu trabalho também como voluntária lá no ambulatório de bomba de insulina da Unifesp e eu tenho também o prazer de ser médica consultora da Glic. Para mim é uma grande satisfação estar aqui hoje e poder conversar com vocês sobre um assunto tão importante na vida de quem tem diabetes, seja tipo 1 ou tipo 2. Que legal. Bora começar o papo? Cássia, eu queria começar com uma pergunta. Quando você foi diagnosticada, como foi e quando foi introduzida a contagem de carboidrato no seu tratamento? Bom, eu até estava falando com vocês antes da gente começar esse papo aqui que eu acredito que eu tive muita sorte, né? E é até triste falar isso, porque eu tive muita sorte no meu diagnóstico de já ter recebido o diagnóstico com a contagem de carboidratos logo em seguida. Porque a minha endócrino maravilhosa, Lorena Lima, na época, ela pegou e falou assim, olha, Cassi, a partir de agora o seu tratamento é atividade física, alimentação saudável, contagem de carboidratos e insulina. E foi dali mesmo, a partir do momento que eu saí do consultório, eu já comecei a contar carboidrato. Então, eu já comecei a vida ali muito numa menos restrição alimentar, com aquela questão de saber que eu poderia comer de tudo, mas que eu tinha que me preocupar com essa questão do cálculo das doses. E algumas pessoas podem enxergar a contagem de carboidrato como uma coisa mais difícil, mas por eu já ter sempre vivido essa experiência, quando eu conheci pessoas com diabetes que não faziam contagem de carboidrato, eu ficava, gente, como pode? Como faz para fazer isso? Que eu acho muito mais simples a vida com a contagem. E para mim foi assim mesmo, foi logo saindo do consultório já contando. Doutora, esse é o caminho normal? Esse é o que acontece no dia a dia? Olha, eu vou falar, eu estava conversando com a Cassi sobre isso, de fato, a contagem de carboidratos ela é um divisor de águas, né? Quem tem diabetes e que inicia esse tipo de estratégia nutricional. E os dados que a gente tem, né, e a abordagem com a contagem, ela vem já de grandes estudos em diabetes. A gente tem o DCCT, que é um dos maiores estudos, né, mundiais em diabetes, que viu que esse tipo de estratégia nutricional, ele além de garantir bastante flexibilidade à vida de quem tem diabetes, ele permite também uma melhor adesão a planos alimentares, redução de risco de hipoglicemia e hiperglicemia, e também trouxe uma redução na glicada desses pacientes. Então, mais de 1 ponto de redução de glicada, ou seja, é uma estratégia que deve ser, sim, introduzida desde o começo, se assim for necessário. Infelizmente, né, para a gente ter uma boa contagem de carboidratos, a gente precisa ter pessoas que façam essa instrução, a gente precisa ter uma equipe médica, né, eventualmente tanto médico quanto nutricionista, né, para definir essa abordagem, porque ela é extremamente individualizada, né? O que vale para a Cássia, às vezes não vai valer para outra pessoa. Então, e exige também o que a gente chama de dedicação. Você, inicialmente, vai ter que ter um esforço um pouco maior para entender
o que é um carboidrato, o que é uma gordura, o que é uma proteína, o quanto esses alimentos vão impactar na sua glicose, e aos poucos, como a Cassi falou, você vai conhecendo. E aí fica muito mais fácil essa abordagem, né? Mas, de fato, a contagem de carboidrato, ela é muito pouco usada por determinadas pessoas por uma falta de conhecimento. Por isso que eu acho que o papel nosso aqui é difundir essa informação e entender que a educação, principalmente a educação em contagem, ela faz parte do tratamento de quem tem diabetes e vai mudar a vida dessas pessoas. Para melhor, né? Obviamente. Então, a gente já começou contando carboidrato aqui, mas vamos voltar um passinho? O que é contagem de carboidrato? Bom, a contagem de carboidrato é uma estratégia nutricional, né, na qual a gente entende o seguinte: se, dentre os mais de 40 fatores que vão alterar a minha glicemia, o carboidrato é o que mais afeta, quanto mais carboidrato eu vou ingerir, mais insulina eu vou precisar. E a partir daí, a gente começa a calcular o quanto que eu consumo de carboidrato na minha refeição e ajustar as doses de insulina a partir desse cálculo, né, em gramas de carboidrato. Ou seja, na frente de um prato, estamos fazendo conta então, Cassi? O tempo todo. Da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, a vida do diabético é matemática. E é bem isso mesmo. Olhou para o prato, o olho tem que estar muito treinado, mas ao mesmo tempo eu acho que também faz parte no começo você ter a balancinha, contar tudo certinho, porque quanto mais precisa for a sua conta, melhor vai ser para sua glicemia, para a estabilidade glicêmica. Então, tipo, para mim é essencial ter a balancinha, pelo menos ali nos primeiros momentos, para você treinar o seu olho mesmo, para saber quanto que é cada coisa. Agora, Gabriel, uma coisa que eu queria acrescentar no que a Cassi falou, né? Apesar de ter muita matemática envolvida, hoje cada vez mais a gente tem a tecnologia a nosso favor para auxiliar nessas dificuldades matemáticas, porque não é todo mundo que lida bem com matemática. E às vezes a pessoa que está ouvindo a gente vai pensar, poxa, mas eu não sei nada de matemática, eu sou péssima em matemática, será que eu vou conseguir fazer a contagem? E vai sim conseguir, porque hoje a gente tem aplicativos, a gente tem o próprio Glic, né, que é um aplicativo que, na verdade, faz você inserindo as suas relações insulina-carboidrato, o seu fator de sensibilidade, os seus alimentos que você vai consumir naquele momento e o valor da sua glicemia, ele faz todo esse trabalhão para você e ele já define a quantidade de insulina que você precisa para essa refeição. Ou seja, na verdade, essa questão de dificuldade não deve ser um impedimento. Deve ser um impedimento, na verdade, o quanto você está motivado ou não a querer mudar, né, daquelas doses fixas extremamente engessadas, né, as doses fixas de insulina, para uma estratégia muito mais flexível, que vai dar mais autonomia e liberdade para você comer diferente ao longo do seu dia, porque todos nós não nos alimentamos igualzinho todos os dias. Vai chegar o final de semana, às vezes a gente vai querer comer uma lasanha, uma macarronada, até mesmo uma pizza. E aí vai fugir um pouco daquelas doses fixas de insulina, não vai dar conta. E aí, com essa estratégia nutricional, a gente consegue ajustar essas doses de insulina sem sofrer depois uma hiperglicemia ou uma hipoglicemia e manter o nosso tempo dentro da meta, que eu acho que é o desejo de todo mundo aqui. Cassi, como foi começar a contar carboidrato? Primeiras contas, acertamos, erramos? Então, como eu já saí do consultório com essa instrução, a minha endócrina, a primeira coisa que ela falou tenta comprar uma balancinha para você saber quanto que tem, por exemplo, a colher de sopa que você usa. Porque a gente sabe que colher, às vezes o padrão de uma colher pode ser 20 gramas, o outro pode ser 30. Então, tipo, essas coisas, aí ela falou, você vai pesar os seus primeiros alimentos só porque agora a gente está num momento muito sensível, porque a gente tem que descobrir qual que é a sua dose. Mas, conforme o tempo for passando, às vezes você vai nem precisar mais usar a balança. Você pode usar só a medida mesmo, porque você já vai estar acostumada com a colher que você usa na sua casa, com a concha que você usa na sua casa e tudo mais. Então, tipo, nas primeiras vezes eu já comprei minha balancinha. R$25, gente, ótima balancinha, salva a sua vida. Eu coloquei lá tudo bonitinho, fui pesando. E aí, o que foi muito bom foi porque a dose de estimativa dela deu muito certo comigo. Então, tipo, aquela recomendação geral de 10 para 1, 15 para 1, para mim foi muito, muito tranquilo, 10 gramas, né? E aí, tipo, já deu muito certo logo ali no comecinho. Lógico que conforme o tempo foi passando,
foi ajustando a minha dose, lógico, a contagem de carboidrato foi mudando, porque assim, é normal, a gente sabe. Mas no começo foi tranquilo. Eu tive uma transição muito tranquila da vida antes do diabetes para contagem de carboidratos com insulinização e tudo mais. Que legal. E vocês dois já usaram 2 palavrões aqui, fator de correção, sensibilidade. Me ajuda, o que é isso? Tá, em termos técnicos, né, termos práticos, o que seria uma relação insulina-carboidrato? Esse é um termo que, para quem usa a contagem de carboidrato, a gente precisa aprender e também conhecer esse número que vai ser usado ao longo do dia. A relação insulina-carboidrato é quanto uma unidade de insulina vai cobrir desse carboidrato em gramas. Então, se eu falar para você, olha, Cassi, a sua relação insulina-carboidrato é de 10, quer dizer que para cada 10 gramas de carboidrato que você consumir, você vai precisar de uma unidade de insulina. E esse número ele varia conforme idade, conforme peso, conforme a sensibilidade à ação da insulina. Ou seja, são valores extremamente individualizados e a gente sabe que quanto menor a criança, maior esse número e, portanto, menor a quantidade de insulina, e quanto maior a pessoa, e no caso a gente já pega aí adultos, usando relação insulina-carboidrato de 10, de 8, e muitas vezes pessoas que vão ter maior resistência à ação da insulina vão ter uma relação insulina-carboidrato menor, às vezes de 3, 4, tá? Então é um valor que nós nos baseamos para fazer o cálculo total da dose de insulina para aquela refeição. Já o fator de sensibilidade ou fator de correção é quanto uma unidade de insulina baixa da minha glicose que está alta. Então, se eu quero fazer, por exemplo, né, eu estou com hiperglicemia, né, e eu estou com uma hiperglicemia de 300 e o meu fator de correção é 100, quer dizer que se eu aplicar uma unidade, eu vou cair de 300 para 200. E aí, quando a gente fala dos cálculos de totais de insulina, a gente precisa conhecer esses 2 numerozinhos, porque muito provavelmente a gente vai ter que fazer 2 cálculos, que é o bônus alimentação, baseado no total de carboidratos que eu vou ingerir, dividido pela relação insulina-carboidrato, e o bônus correção, que aí eu vou precisar calcular, né? E aí também de acordo com o seu médico, né? Qual é esse fator de sensibilidade? Então, eu vou me basear no meu objetivo glicêmico e eu vou chegar no bônus correção. E somados esses 2 números, eu chego na dose total de insulina que eu preciso para fazer para aquela refeição, por exemplo. Deixa eu ver se eu aprendi. Cheguei, vou almoçar agora. Tem meu prato aqui. Esse prato tem 30 gramas de carboidrato. Meu médico disse que eu vou fazer 1 para 15, vou tomar 2 unidades de insulina agora. Exatamente, só para o carboidrato. Agora, se a sua glicose estiver alta, além dessas unidades de insulina para o carboidrato, eu vou precisar fazer uma dose extra, né, de insulina para corrigir a glicose que está acima do que eu gostaria. Então, furei a pontinha do dedo, estou com 300 de glicemia, quero voltar para 100, meu médico disse 50 para mim. 4 unidades aqui para sair de 300 para chegar em 100. Exatamente, Gabriel. Legal. Então, ao todo aqui, vou tomar 6 unidades de insulina para essa refeição, com a minha prescrição e esse prato que está na minha frente. Exatamente. E para quem já bugou em casa aí com esses números, a gente tem um aplicativo que faz esses cálculos para gente. Então, basta a gente definir, né? Esses números que foi o médico ou nutricionista quem definiu, a gente coloca no aplicativo e basta eu informar a minha glicemia, os alimentos que eu vou consumir, e o aplicativo faz esse trabalhão todo para você e fala quanto de insulina você precisa para essa refeição. Que legal. E, Cassi, aprender que uma colher de arroz tem, eu não faço ideia, 8 gramas de carboidrato, como que faz isso? Aí o ideal é você lançar mesmo numa tabela nutricional quantas gramas de arroz você está comendo, para descobrir. No Glic a gente já tem a tabela nutricional dos alimentos, então já fica bem mais fácil. E tem vários aplicativos que a gente consegue usar. A gente pode usar o próprio alimento que a gente está consumindo, né, vendo pela tabela nutricional dele. Mas é sempre assim, tipo, é uma vida de ler rótulos, de prestar atenção. É uma vida mais... que eu considero que é mais... como pode dizer? Regrada? Não regrada, mas você tá mais presente. Porque você tá prestando atenção não só no que você tá comendo, do que é gostoso e tudo mais, mas você tá realmente entendendo o que significa aquele prato que tá na sua frente. Então, para quem tem diabetes, isso pode ser uma vantagem até em relação a outros momentos da sua vida, quando você precisar usar aquilo que nem aconteceu comigo mesmo.
Eu, por ser fisiculturista, por ser atleta de fisiculturismo, eu preciso de uma dieta muito consciente ali do que eu tô colocando para dentro do meu corpo, porque cada grama conta. Então, saber disso antes, porque eu já tinha diabetes antes, eu já fazia contagem de carboidrato, já tinha hábito de pesar o meu alimento, foi uma coisa que até facilitou a minha vida de atleta, porque eu já tinha esse hábito. Muitas pessoas que começam a competir não têm esse hábito de pesar alimento, porque não convivem com isso diariamente. As pessoas têm muita dificuldade de, antes de colocar o prato, de pesar as coisinhas que está comendo e tudo mais. E aí a pessoa acha que ela está comendo uma quantidade, quando na verdade ela está comendo o dobro daquilo, ou às vezes até metade. E aí, no meu caso, meio que facilitou para mim, porque eu já estou muito mais consciente do que eu tô comendo, e eu sempre fui muito consciente do que é proteína, o que é carboidrato, o que é gordura ali no meu prato. Então, eu acho que não é só olhar para o prato, não é só tipo, não, essa colher tem 8 gramas e é isso. É você realmente prestar atenção no que você está colocando para dentro do seu corpo. Que legal. E em algum ponto como atleta, né, acho que você comentou, isso te dificultou em algum passo como atleta? Não a questão da contagem, porque é o que eu falei, a contagem ela facilitou muito esse processo, porque eu já estava 10 passos à frente de uma pessoa que não faz dieta, uma pessoa que não contabiliza o que ela está comendo. Então, por eu saber contabilizar tudo que eu estava comendo e tudo mais, por eu já ter essa consciência do que era carbo, o que era gordura, o que era proteína, para mim foi só inserir isso na minha rotina de atleta com o novo plano alimentar, com a nova rotina. Então, foi uma coisa que, querendo ou não, esse é o momento que eu falo que o diabetes me deu alguma vantagem, mas foi só nisso mesmo. Porque as pessoas têm o costume de achar, né, que porque usa insulina é um hormônio anabólico e tudo mais, que traz vantagem mesmo pro esporte antidoping. Mas, no caso, o que me trouxe vantagem foi porque o meu hábito de vida já era muito parecido com o de um atleta, antes mesmo de competir. Então, para mim, foi muito fácil só colocar mais aquele momento na minha vida, que era de pesar o alimento e contabilizar tudo bonitinho. E aqui eu tenho duas experts, mas eu queria fazer uma pergunta. Exercício físico e contagem de carboidrato combinam? Com certeza. Aliás, a contagem de carboidrato, ela permite... Eu queria até fazer um gancho aqui com que a minha amiga aqui trouxe. Me desculpa, Cassi. O que acontece, né? Quando a gente tem essa consciência do quanto que a gente come, a gente permite fazer escolhas mais saudáveis, né? E aí também que entra aqui, eu ia falar mais adiante, que eu acho que é uma coisa interessante, porque aqui também vale a pena a contagem de carboidratos naquelas pessoas que têm diabetes tipo 2 e que não usam insulina. Porque elas vão começar a fazer escolhas melhores, elas vão começar a entender melhor o impacto daquele alimento na refeição e fazer o que a gente chama de substituições. Então, se ele entende que 20 a 40 gramas de carboidrato numa refeição do almoço não vai trazer tanto impacto para ele como traria 60, ele vai fazer substituições que vão chegar nesse número. E aí ele não vai precisar muitas vezes fazer ajustes de doses de medicações via orais, porque ele entende que aquela quantidade de carboidrato é a mais acertada para ele. E aí, voltando na questão que você me perguntou em relação aos esportes, obviamente a contagem ela é uma estratégia incrível. Estava até conversando com a Cassi antes, né? Que quando a gente faz a contagem de carboidrato no esporte, a gente pode até considerar o esporte como um evento de saúde, no qual a gente vai ter, às vezes, uma maior sensibilidade à ação dessa insulina, e a gente pode até considerar uma redução aí de 20% a 30% na dose de insulina, se a gente souber quanto que a gente fez aí de carboidrato. Né? Ou a gente fazer escolhas de carboidrato que vão garantir que a minha glicemia ao longo do exercício ela fique mais estável. Né? Que ela não caia tão rápido, ou se eu introduzir eventualmente alguma gordura, alguma proteína, isso pode eventualmente manter essa glicose mais alta no período que eu quero, ou colocar carboidratos complexos antes dessa refeição. Ou seja, a contagem de carboidrato ela é muito legal para quem quer aprender mais como que funciona a glicose no corpo. Né? Eu acho que isso te dá muito mais autonomia, mais liberdade e consciência, fazendo escolhas mais saudáveis, né, Cassi? Uhum. E Cassi, prática de esportes, aqui a gente já falou de proteína também, conta-se algo mais do que carboidrato? Com certeza. Carboidrato, proteína, gordura, tudo isso, e eu acho que é essencial a gente ter essa noção, porque a maioria das pessoas leva a contagem de carboidrato somente como carboidrato.
E aí, por exemplo, não, eu posso, porque eu faço contagem de carboidrato, eu posso comer uma pizza e me acabar comendo pizza. E aí a pessoa só aplica pro carboidrato da pizza. E aí, horas depois, tá lá com uma hiperglicemia quase babando lá, desmaiando, porque não contou pra aquela quantidade de gordura e proteína que também tá naquela pizza. Então, assim, tudo isso também te torna mais consciente do que você está comendo, até porque, por exemplo, a maioria das pessoas não consome proteína suficiente ou não consome gordura suficiente, e aí tá com a pessoa lá com um prato 100 gramas de carboidrato e tá se achando, né? E aí começa a fazer atividade física, não tem ganho, porque não tá comendo proteína. E quando você começa a contar carboidrato, você vai ter que obrigatoriamente contar proteína e gordura, e você percebe quanto aquilo melhora a sua qualidade de vida se você fizer escolhas mais equilibradas. Então, quando você coloca mais proteína no prato ou um pouquinho mais de gordura, às vezes aquele carboidrato não vai dar um pico tão grande na sua glicemia, ele vai vir um pouquinho mais lenta a digestão dele. Então, assim, tudo isso interfere. E é muita informação, mas é uma informação que você vai levar para a sua vida, que você vai usar depois, que vai ser útil para você, não só pelo diabetes, mas por várias outras questões. E quando a gente falou de carboidrato e pizza, carboidrato não é doce? Carboidrato, na verdade, ele está em vários alimentos, né? Ele está no açúcar refinado, que todo mundo tem esse conceito, né, de que carboidrato é doce. Na verdade, está nos doces, mas está também, né, em todas as massas, está nas farinhas, está presente nas frutas, nas bebidas, que as pessoas às vezes acham, não, é um suco de laranja, né? Vai tomar um suco de laranja e ver o que acontece com a glicose, se você, né, eventualmente tá fazendo uma refeição comum e tá fazendo estratégia de contagem de carboidrato. Você precisa de muito mais insulina para esse suco. E aqui também, aproveitando, Gabriel, acho que ela tocou alguns assuntos extremamente importantes, que quando a gente fala da alimentação de quem tem diabetes, seja tipo 1, seja tipo 2, ou seja de qualquer pessoa, a alimentação ela deve ser uma alimentação equilibrada. Então, ela abordou um assunto que a gente chama de índice glicêmico, né? Que seria a velocidade de subida da glicose no sangue. Isso vai diferenciar, por exemplo, se eu tenho uma refeição que é 100% carboidrato ou se eu tenho uma refeição que tem proteína e gordura junto. Ou seja, quando eu tenho uma refeição equilibrada, com bastante folhas, verdes, legumes, verduras, eu tenho carne, eu tenho o feijão, que a gente sabe que também tem proteína, tem fibra, esse carboidrato do arroz que está ali sozinho, ele vai demorar para ser absorvido. Então, eu vou ganhar mais tempo, essa insulina vai conseguir dar conta melhor desse carboidrato sem sofrer aquela rápida aumento de glicose no sangue. Então, eu vou ter, como se diz, uma alimentação mais equilibrada com menor impacto glicêmico. Né? Então, isso é muito interessante também falar aqui, né, da escolha saudável dos alimentos e da proporção deles no prato. Que legal. E todo mundo pode contar carboidrato? Para quem é recomendado a contagem de carboidrato? Bom, como a gente falou aqui, né, para quem usa insulinoterapia, eu acho que a contagem de carboidrato ela é imprescindível, né? É ela que vai te dar realmente um melhor controle ali da situação, te deixar mais dentro daquelas metas estabelecidas de 70, 180, porque você vai conseguir refinar a dose de insulina para aquela alimentação que você vai fazer. Mas pessoas com diabetes tipo 2 também vão se beneficiar, mesmo que não usem insulina. Como eu tinha falado, né? A contagem de carboidrato também vai servir para a gente ter consciência do quanto que a gente está comendo, né? Porque às vezes a gente vê ali, né, aquela bolachinha inocente, a gente não tem noção de quanto que tem de carboidrato ali. E aí a gente passa a fazer escolhas mais saudáveis. Então, a gente consegue, às vezes, minimizar aumento de doses de medicações via orais, a gente consegue minimizar o impacto glicêmico após uma refeição e até fazer escolhas mesmo. Então, um exemplo clássico, né? A pessoa, ela chega para fazer o almoço e aquele dia vai ter aquele cheesecake ali depois na sobremesa. Ela pode reduzir um pouquinho, às vezes, no arroz para ela, né, comer o cheesecake e não impactar tanto 2 horas depois na glicose. Então, ela faz escolhas mais saudáveis, cumprindo mais ou menos aquela quantidade de carboidrato que seria o combinado ali, o ideal, junto com a equipe médica. Entendi. Tudo que eu ouvi parece complexo. Hoje em dia é mais fácil? Olha, eu acho que hoje em dia é quase que como escovar o dente. Tipo, eu consigo olhar para um prato de comida e
presumir bem fácil, assim, a quantidade que tem ali. Claro que, quando sai da rotina, pode vir uma eventual hiperglicemia, uma hipoglicemia, mas, no geral, eu costumo acertar bem fácil quanto tem de carboidrato nas coisas, porque é aquele negócio, é a questão do olho treinado. A informação que você adquire fazendo contagem de carboidrato vai muito além de simplesmente tratar o diabetes. Eu acho que ela te ajuda muito a você ter mais consciência, a você ter essa questão de bater o olho e imaginar, por exemplo, será que esse prato que eu vou escolher aqui de massa, que tem, sei lá, 150 gramas de carbo, porque é um pratão grande, vai ser melhor para mim do que eu comer um prato de arroz com feijão e salada? Aí vai da escolha, você ter essa questão da escolha um pouco mais saudável. E quando a gente está muito tempo fazendo isso, como eu já estou há quase 10 anos fazendo isso, já fica muito automático. De eu bater o olho e saber que, olha, esse arroz, por exemplo, às vezes eu olho um arroz e eu vejo, mas esse arroz está bem brilhoso, eu acho que tem uma gordura ali. Então, vai ser um arroz diferente de comer do que um arroz branco puro feito só na água. Então, assim, tudo isso é treinar o olho e perceber as coisas que estão no seu prato. E é muito fácil, conforme o tempo vai passando, fica mais fácil. Não fica desesperado achando que o tempo todo você vai ficar, não, mas eu preciso da minha balança, eu vou ficar dependente da balança. Não, porque chega uma hora que você vai saber mais ou menos quanto tem uma colher de servir, quanto tem uma concha. Você, olhando para o prato, quando você serve, você sabe se é mais ou menos a quantidade que você usa em casa ou se é um pouquinho mais. Então, tudo isso é olho treinado. E, Cássia, você me contou aqui que logo no seu diagnóstico você foi apresentada a contagem de carboidrato, mas aprendeu dia a dia o quanto cada coisa tem de carboidrato. Foi médico que te ensinou? Nutricionista, outros pacientes, como que aprende, como que evolui e de onde nasce, onde eu procuro informação sobre isso? Olha, hoje em dia a gente não pode reclamar da falta de informação. Claro que existem muitas informações que a gente precisa ficar de olho, tem que consultar uma pessoa para ter certeza de que aquela informação é certa, mas hoje em dia não falta informação para você procurar especialmente sobre diabetes. Acho que tem canais, hoje em dia está cada vez mais crescendo esse conteúdo, que eu acho que é essencial. E para saber a quantidade mesmo, eu fui ler muito sobre nutrição, tanto que foi uma coisa que começou na minha vida o interesse por nutrição justamente por causa do diabetes. Porque eu ficava, gente, não é possível que as coisas são assim. Não tá certo. Aí eu fui procurar. E eu uso aplicativos para pesar. Eu peso o alimento, lanço no aplicativo. Eu acho que ajuda muito você fazer isso, especialmente no começo, porque você vai ter mais essa noção. E para você descobrir, eu acho que é se informar. Procurar mesmo, ler sobre o assunto, aprender o que é um carboidrato, o que é proteína, o que é gordura, porque as pessoas acham que, tipo, o arroz é carboidrato, o arroz contém carboidrato, o feijão é carboidrato, contém carboidrato, ele tem outras coisas também. Tanto que a gente vê, por exemplo, a contagem das fibras, quando a gente vê a contagem de carboidrato. Então, quanto mais fibras tem no seu prato, vai ser diferente aquela relação insulina-carboidrato. Então, tudo é muita informação. Claro que ninguém vai aprender isso da noite pro dia. Eu não aprendi isso da noite pro dia, tá? Apesar de parecer paciente prodígio, não foi tão fácil assim. Paciente prodígio é uma expressão excelente. Não foi tão simples assim. Mas eu fui me dedicando, porque eu sabia que aprender aquilo poderia ser um pouco complicado no começo, mas ia me trazer muito benefício a longo prazo. Então, hoje são 10 anos com diabetes sem nenhuma complicação. São 10 anos com diabetes, onde o meu controle glicêmico me ajudou a ir para um palco de fisiculturismo. Então, é essa informação que eu trouxe para cuidar de mim, para viver as coisas que eu quero viver. Legal. Tenho diabetes, quero ouvir o podcast, quero começar a fazer contagem de carboidrato. Hoje uso dose fixa. Quem eu procuro? Então, vamos lá. Eu acho que eu queria aproveitar aqui tudo isso que a Cássia falou para também dar algumas dicas para essas pessoas que estão querendo começar a contagem de carboidrato, onde buscar a informação correta. Então, eu super recomendo o Manual de Contagem de Carboidratos da Sociedade Brasileira de Diabetes. É um manual super completo e lá a gente começa a ter noções básicas, né? Porque assim, a gente tem aplicativos? Temos, mas a gente precisa entender de onde vem essa conta,
como que a gente faz essa conta e precisa se empenhar no começo para a gente entender o que é o peso do alimento, quanto que isso equivale em gramas de carboidrato, que são coisas completamente diferentes. E também lembrar que a gente precisa começar a treinar nosso olho também, né? E eu acho que isso vem com o tempo, porque no começo treinar o olho não parece ser uma coisa tão fácil, a gente acaba errando muito nos chutômetros, mas treinar as medidas domésticas, eu acho que isso é muito interessante no começo. Você entender o que é uma colher de sopa, o que é uma colher de servir, o que é uma concha média, e aí a partir daí a chance da gente acertar é muito grande. Outra coisa fundamental, ainda mais a gente que acaba se alimentando muito, né, de alimentos industrializados, é a gente saber fazer uma boa leitura de rótulos. Entender que o rótulo nem sempre vai ser nosso amigo. Às vezes ele vai dar umas porções super quebradas e a gente vai precisar, às vezes, fazer uma regrinha de 3 ou consultar o aplicativo ou tentar identificar esse alimento no aplicativo para ele fazer a conta para a gente. Então, a primeira coisa, entender que não é quando a gente vê o grama do peso do alimento, aquilo não é só carboidrato, aquilo tem água, tem proteína, tem diversos nutrientes que vão contar naquele peso e que a gente vai ter que entender que na tabela nutricional vai estar lá escrito carboidrato e que é aquele grama que a gente vai ter que considerar na contagem, que é um erro clássico, né? Outro erro também, eu nem sei se seria exatamente um erro, mas é desconsiderar as proteínas e as gorduras, porque a gente acabou não falando tanto disso, mas elas também vão ter um impacto na glicemia. Então, o carboidrato, de fato, ele é o que mais vai impactar num primeiro momento. 100% desse carboidrato vai ser absorvido em até 2 horas e vai ser transformado em açúcar no sangue, mas a gente tem a proteína que vai trazer um impacto 3 horas depois, a gordura que vai trazer o impacto 5 horas depois, e que também os aplicativos, eles ajudam nesse processo, porque eles vão lembrar você se você comeu aquela pizza, e aí, né, vai depender da quantidade, mais uma vez a questão do equilíbrio, né? Se você comer muita gordura, você vai ter muito mais impacto lá na frente. E aí pode ser que nessas próximas horas você vai ter que monitorizar a sua glicose mais frequentemente para eventualmente fazer correções, né? Então o aplicativo ele já tem esse recurso. Desculpa. No caso de você considerar uma alimentação um pouco mais copiosa, mais rica em gorduras, ele vai falar para você fazer mais insulina para frente. Então, para aquelas pessoas que estão querendo agora contar carboidrato e começar, eu acho muito legal baixar o aplicativo, né, e começar a informar os alimentos e ter noção do quanto que tem de carboidrato em cada alimento, treinar as medidas domésticas, começar a fazer leitura de rótulos e começar a observar o impacto desse carboidrato, né, 2 horas depois dessa refeição. Eu acho que esse é o primeiro passo. E consultas médicas, de quanto em quanto tempo? As consultas médicas, elas devem ser regulares, talvez nesse início, né? A gente fala, mas parece que a contagem não está funcionando. Na verdade, a gente, né, parte de um número, que é o nosso pontapé inicial, para que esse número ele seja lapidado com o tempo. Porque esse mesmo carboidrato, essa mesma quantidade de carboidrato que às vezes você consome no almoço, vai trazer um resultado totalmente diferente no jantar. Ou seja, nós temos ao longo do dia sensibilidade diferente a esse carboidrato. E pode ser que esse número que eu vou dividir pelo total de carboidrato, que é a minha relação insulina-carboidrato, ela vai ser diferente ao longo do meu dia. E eu, às vezes, vou ter que usar 8 de manhã, que eu sou mais resistente, 12 à noite, que eu tenho mais sensibilidade. Então, a partir do início, né, da contagem, a gente vai precisar fazer consultas mais regulares, às vezes depois de 1 mês, 2, mas frequentemente a consulta de toda pessoa com diabetes deveria ser trimestral, né, para a gente acompanhar também outras questões, além só das relações insulina-carboidrato, fator de sensibilidade. E você me falou, a contagem não está funcionando. Quando eu erro, o que isso significa? Significa algumas coisas, né? Não quer dizer que necessariamente esse número está errado. Às vezes eu não simplesmente apliquei 20 minutos antes da refeição. E aqui eu estou falando daquelas pessoas que usam as insulinas Lispro, Asparte, né? Que são as insulinas, inclusive, dadas no SUS, né? E às vezes a pessoa usa regular, e aí eu vou ter que antecipar em 30 minutos a minha aplicação de insulina. Às vezes a pessoa, ela chutou a quantidade de carboidrato e por isso que não deu certo. Às vezes a pessoa, ela também fez uma alimentação ali não muito equilibrada. Às vezes ela acabou consumindo carboidrato depois e não contabilizou esse carboidrato. Ou seja, tem muita coisa que pode impactar
né, nessa glicose 2 horas depois, e que pode dar errado, entre aspas. Mas no começo, a grande questão é que a gente precisa treinar, ver se está fazendo certinho, para depois ajustar essa relação insulina-carboidrato, dado que você fez a lição de casa certinha. Posso fazer um adendo aqui? Por favor. É engraçado até essa questão do tempo de ação das insulinas, porque dependendo do horário também pode ser diferente. Se a pessoa tem mais resistência, por exemplo, pela parte da manhã, pode ser que os 15 minutos não seja suficiente, ela tem que esperar um pouco mais. E muita gente não sabe disso, mas quem melhor do que a gente que está convivendo na nossa pele 24 horas por dia para entender como é que nosso corpo se comporta. Às vezes a nossa rotina está tão bagunçada, está tão fora de eixo que a gente não consegue prestar atenção nos próprios padrões que o corpo mostra ali pra gente. Teve várias épocas assim que eu falava, nossa gente, mas de manhã é impossível, eu não consigo comer direito, porque toda vez eu como carboidrato sobe muito a glicemia. E aí eu fui percebendo, se eu aplicar um pouquinho antes dos 15 minutos, aí eu fui. Pra mim, por exemplo, 20 minutos antes é o ideal se eu for comer muito mais carboidrato do que o que eu costumo comer. Ultimamente eu não tô comendo tanto por causa do esporte, né? Das preparações e tudo mais. Mas quando eu comia mais livremente, assim, um pouquinho mais de carboidrato, se eu não aplicasse 20 minutos antes, ia dar pico na minha glicemia. Então, assim, dependendo do horário do dia, pode ser que você possa aplicar, às vezes, até um pouco depois dos 15 minutos, que ainda vai fazer um bom controle aquela insulina. Então, é muito de prestar atenção, de estar mais atento mesmo do seu dia a dia. O autoconhecimento, né, Cássia? É algo tão importante, porque é isso que a Cássia falou, é tudo mesmo. Porque, às vezes, as pessoas buscam uma fórmula mágica, um número mágico, mas não existe. Isso é individualizado. Né? E quando a pessoa ela toma consciência disso, porque ela monitora frequentemente, ela entende o impacto dos alimentos, como se comporta de manhã, à noite, o que uma banana faz nela não faz, às vezes, numa outra paciente. Então, assim, ter essa consciência vai te permitir fazer escolhas mais saudáveis, atitudes mais saudáveis e vai te deixar melhor controlado, melhor ali com glicemias dentro do desejável. Olha, eu tenho mais um monte de pergunta aqui, mas o diretor já está com plaquinha aqui falando que estamos perto do fim. Então, acho que teremos parte 2. Vamos conversar sobre isso. E outra coisa, eu queria começar a agradecer vocês pela disponibilidade. E eu queria uma mensagem final de cada uma de vocês. Pode começar, doutora? Vou falar então. Bom, para resumir, gente, contagem de carboidrato não é um bicho de 7 cabeças. É uma estratégia nutricional extremamente vantajosa. Eu falo que é impossível imaginar, né, estar com um diabetes ali no controle mesmo, dentro das metas e tudo mais, sem a contagem. É impossível imaginar uma situação dessa, porque realmente te dá muito mais liberdade, torna a vida mais leve e flexível. É o contrário do que muitas pessoas às vezes apregoam, né? Na verdade, você permite comer de uma forma mais adequada, com mais consciência, né? Como qualquer pessoa, independente de ter ou não diabetes. Então, se você está ouvindo a gente, tente dar essa oportunidade, né? Estude sobre, acesse o manual da SBD, baixe o aplicativo Glic e comece a usar essa estratégia, que você vai ver que você vai melhorar muito na sua vida, né? Isso vai trazer muita flexibilidade, uma vida mais leve. Cássia, seu recado final? Eu queria agradecer por ter participado desse podcast aqui. Foi muito legal para mim, foi uma experiência muito legal poder conversar com vocês sobre isso. E, para mim, eu não vejo a minha vida como ela é hoje se não tivesse existido a contagem de carboidratos desde lá de trás. Então, assim, eu não poderia estar competindo se eu estivesse usando dose fixa. Eu não ia conseguir treinar o tanto que eu treino fazendo as doses fixas. Não estou dizendo que a vida de quem usa dose fixa é pior ou melhor, mas, enfim, para mim, não era o adequado, não era o que ia me trazer até onde eu tô hoje. Então, eu acho que se você quer uma vida um pouco mais tranquila, apesar de parecer que assim, é muita informação, é muita coisa, a sua vida vai ser muito mais tranquila a partir do momento que você passa a contar carboidrato. E vai ser mais flexível, você não vai mais ter tanta preocupação com picos altos e baixos da glicemia, porque você vai estar mais no controle do que está acontecendo com você. Então, contagem de carboidrato, se não fosse ela, eu acho que provavelmente hoje eu estaria já com alguma complicação, com alguma coisa bem mais séria, que me trouxe mais saúde, me trouxe mais vitalidade, enfim. Eu recomendo para todo mundo, se você puder adotar essa estratégia,
faça isso quanto antes. Não fica fugindo disso achando que vai ser mais trabalhoso, porque vai ser mais benéfico para você. Que legal, pessoal. Eu queria agradecer vocês duas por estarem aqui. Eu queria agradecer a você que ficou até aqui, até esse momento, assistindo o Glicast e provavelmente vai começar a pensar em contagem de carboidrato. Então, e para quem não conhece, Glic é uma possibilidade de aplicativo para o dia a dia aí, para facilitar as contas. Glic faz essas contas para você. O que tem de alimento ali, hoje são mais de 4.500 alimentos na base de dados, em que é possível ali lançar, tô comendo uma colher de sopa de arroz, o Glic conta a quantidade de carboidratos, proteínas, sódio, fibra, gordura e calorias. Então, baixa o Glic, te vejo no próximo episódio.